E aí, pessoal, hoje falarei um pouco sobre as minhas experiências com retiros. Eu já tinha feito um vídeo aí sobre meditação, eu fiz uma palestra sobre jhanas e eventualmente eu falo sobre essas coisas, inclusive eu achei o livro que eu falo sobre meditação, é isso aqui. Meditação, Estados Alterados, Poderes e Paz, para quem tiver interesse em ler. Eu tinha emprestado para minha irmã e estava com ela e daí ela acabou de achar o livro. Que é a sinopse. Compartilho aqui minhas vivências com as religiões indianas e a meditação, incluindo experiências com os estados alterados de consciência, jhanas, retiros espirituais e outras descobertas. Então, nesse livro eu falo um pouquinho sobre isso, né? Sobre meditação e assuntos relacionados a isso. Então, como eu já falei bastante sobre esse tema, nesse vídeo eu vou falar sobre a questão dos retiros. Eu fiz um retiro, e foi em 2012, eu fiz um retiro de um mês num mosteiro budista Theravada. E no final desse livro eu relato um pouco dessa experiência, assim, as partes relevantes da experiência. E eu acho que o retiro, especificamente esse retiro no mosteiro budista, eu já tinha feito outros retiros menores em templos ou outros mosteiros budistas, assim, retiro de 1, 2 dias, assim, com diferentes atividades, aqueles intensivos para tu aprender sobre as religiões, assim, sobre o budismo. Mas eu acho que especificamente esse, ele me ensinou bastante sobre a questão de tu trabalhar no templo, né? Porque, tipo, fiquei um mês inteiro no templo sem pagar, mas porque eu trabalhava para pagar minha estadia. Então, todo dia eu tinha que ajudar com algum serviço, por exemplo, ajudar a preparar a refeição, ajudar a lavar os pratos, ajudar a varrer o templo, ou teve muitas outras atividades que eu conto aqui que eu fiz, tirar as folhas das calhas das telhas, assim, enfim, teve várias atividades que foram fisicamente assim bem desgastantes para fazer. Às vezes a gente ficava 1, 2, 3 horas, assim, dependendo do dia, a gente ficava bastante tempo assim, intensivamente, bastante tempo seguido nessas atividades. Aí eu lembro que eu ficava muito cansada, até porque eu dormia pouco, né? Porque a gente acabava as meditações da noite muito tarde e já tinha uma meditação às 5 da manhã, assim, muito cedo. Tinha um dia também que tinha meditação até meia-noite ou mais, para quem quisesse ficar. E, enfim, e daí eu sempre tava com sono, sempre tava muito cansada, assim, fisicamente. E daí muitas das minhas meditações eram sonolentas. E mas era isso, né? Tinha que sempre estar correndo e fazendo coisas, então esse retiro, ele me ensinou isso, né? Ele me ensinou a ter paciência e a valorizar as coisas, as atividades do dia a dia, isso de cozinhar, lavar prato, varrer a casa e fazer essas coisas, que eu faço tudo isso na minha casa, mas é bem diferente quando tu tá num templo enorme com dezenas de pessoas, né? Quando teve um evento lá no templo, eu lembro que a gente ficou mais de 1 hora seguida lavando prato, eu nem sei, assim, eu lembro que eu fiquei muito cansada. Uh, e, e essa foi a minha experiência no retiro budista também. Eu consegui fazer meditações muito longas, assim. Eu também fazia em casa, né? Mas às vezes eu ficava o dia inteiro, assim, quase meditando, fazendo meditações de longas horas, embaixo das árvores também, porque tinha bastante árvores lá pra ficar. Eu adoro fazer meditação na natureza. Então deu pra curtir bastante. Também tinha uma biblioteca boa pra ler livros de budismo. Tinha de tudo, eu achei até de livros de ocultismo e alquimia naquela biblioteca. Então eu acho que eu curti bastante, assim, conheci bastante pessoas diferentes. Então é isso, assim, tem vários templos e mosteiros budistas de diferentes tradições no Brasil. Tem templo zen tibetano, principalmente. Aqui no Rio Grande do Sul tem um templo tibetano, tudo de Três Coroas, que é maravilhoso, que eu também já fui lá. Eu adorei. Tem vários lugares legais pra ir, dá pra aprender sobre budismo e é uma experiência ótima, assim, fazer um retiro longo, fazer um retiro de um mês. E o próximo retiro que eu fiz foi no início desse ano, foi por volta de março, abril, que eu fiquei 5 semanas. Eu escrevi um livro sobre isso, que eu não sei onde tá agora, eu tinha emprestado pra alguém, eu acho que foi pro meu pai ou pra minha mãe, agora eu não me lembro, e ele sumiu, assim, eu não sei onde ele anda, a qualquer hora eu acho ele, mas ele se chama Visitando o Bruno,
que foi um retiro que eu fiz num mosteiro católico, inspirado na tradição de São Bruno, né? Inspirado na tradição dos cartuchos. E tanto esse mosteiro budista quanto esse mosteiro católico é um pouquinho mais complicado para as mulheres, assim, então eu tive que ir para lugares bem específicos, assim, para conseguir achar algo que se encaixasse no que eu queria, e valeu muito a pena. E então foi uma experiência bem recente, esses retiros de 5 semanas que eu fiz no início desse ano, eu relato tudo no livro também. E o que eu posso dizer para você sobre esse retiro? Eu posso dizer que foi uma overdose de cristianismo, assim, que eu ficava o dia todo lendo, rezando, indo para missas, assim, eram missas grandes. Tinha missas que às vezes durava 3 horas. Principalmente quando vinha um padre ortodoxo, assim. Os padres ortodoxos geralmente se empolgam. Ele era um padre bem jovem que geralmente o pessoal... Não, depende. Geralmente quando o padre às vezes é muito jovem, às vezes ele se empolga e faz missas longas, ou quando ele já tá há muito tempo, assim, também. Eles também gostam de fazer umas missas bem longas. Mas eu tive a oportunidade de ver várias missas diferentes, com vários padres diferentes, e foi bem interessante. E o que mais? Várias caminhadas ao ar livre também, que tinha bastante verde, assim. Que eu ficava usando o rosário, né, nas caminhadas. É que nem no budismo, né? No mosteiro budista eu também fiz várias caminhadas, meditação andando. E no mosteiro católico também tem que sempre ficar em movimento, né? Fazia bastante o rosário, né? As rezas do rosário. Então eu li muito... Eu já tinha lido muito livro de cristianismo, mas eu li mais um monte de livro que a monja me emprestou, começou a me emprestar um monte de livro e eu me empolgando, e ela também, e daí eu fui e li tudo que é livro que ela me emprestou. Mas a experiência principal no mosteiro foi mais do que a leitura, assim, foi eu ter a experiência de ficar sozinha numa cela, porque essa é uma tradição que tu fica isolada, assim, a maior parte do dia, só rezando, assim. É muito difícil, eu relato no meu livro, porque tu tem que seguir a liturgia das horas. Então, em cada horário do dia, tu tem que fazer uma reza diferente, tu tem que seguir o relógio. Bate o sino, tu tem que ir lá, rezar, às vezes são rezas longas, tinha reza que eu ficava mais de meia hora ali, rezando, então ocupa uma boa parte do dia, tu só fica rezando, assim, diferentes rezas, cada uma em um horário diferente. É bem pesado. E além disso, as missas, e tinha uns encontros também que a gente debatia. A gente debatia passagens da Bíblia, estudos, assim, que eu tinha um caderninho de estudos que eu tinha que interpretar e copiar trechos da Bíblia, assim, enfim, foi bem difícil, eu tinha um monte de coisa para fazer. No meu retiro do mosteiro budista, eu tinha mais tempo livre, assim, pra eu ficar meditando direto, assim, lendo o que eu queria. Nesse outro retiro, eu tive menos atividades pesadas, assim, físicas pra fazer, porque era um lugar um pouquinho menor. Mas em compensação, foi mais pesado, assim, no sentido de ter muita reza, muita coisa pra fazer. Então, sempre quando eu faço retiro, quem quiser fazer retiro, saiba que não vai relaxar. Não é pra relaxar que se faz retiro, não é férias pra curtir, porque é pesado, assim, tu aprende um monte. É uma coisa, não é só, tu não fica só na leitura, tu experimenta aquela coisa com todo o teu corpo, se desgasta, assim, tu sente sono. É coisas, assim, ó, se quer fazer um retiro, seja ele budista, seja hindu, seja cristão, seja o que for, coisas que vão acontecer. Tu vai sentir sono, certo, assim, que não tem horário livre pra dormir, tu tem atividades o dia todo e tem um horário determinado ali pra que tu pode dormir e acordar, assim, então tu provavelmente vai ficar com sono, vai passar os dias com sono até o teu corpo se adaptar, né? Não sei que tu já tem o hábito de dormir 5, 6 horas por noite, talvez até tu descanse num retiro, assim, mas normalmente eu sinto muito sono. E daí eu fico mais desgastada ao longo do dia, porque tu tem que fazer muitas atividades físicas, então sem sono, tu sente fome, porque provavelmente não vai ser as comidas que tu vai estar acostumado, tu tem que comer o que tem. No retiro católico eu sofri muito, porque era regra, assim, no mosteiro até às vezes a gente podia lá... no mosteiro budista só era permitido comer até as 11. Até ao meio-dia, na verdade. Então,
ficava o dia todo sem comer. Só podia comer, só tinha café da manhã e o almoço. E eu não tava acostumada. Tem gente que tá acostumada a ter 1 ou 2 refeições por dia, mas eu não tava acostumada e ficava com fome o dia todo. E no retiro católico, eu não sei qual foi pior, porque no católico, eles davam uma... tu não podia escolher o que tu ia comer. Eles te davam comida, levavam lá na tua cela e tu tinha que comer o que tinha. E de preferência, tu tinha que comer tudo e o que tinha. Assim, se tu não gostasse da comida, sinto muito. Tu tinha que comer o que tinha. Isso também me causou muito sofrimento, assim. Que então, nos retiros, eu percebo quanto que eu sou apegada a coisas simples da vida, né? A tu dormir, a tu comer, e daí tu até valoriza mais as coisas que tu tem, né? Depois que tu sai de um retiro desses, é uma libertação. Uau, eu posso dormir, eu posso ter a liberdade de comer o que eu quiser, assim. Essas são as pequenas coisas que tu valoriza. Eu posso descansar um pouco mais, assim, depois de fazer um monte de atividades pesadas, assim, que às vezes tu não tá acostumado, tu não gosta muito de fazer, enfim, né? Claro que varia de pessoa pra pessoa, né? Tem países muito pobres, assim, que as pessoas se tornam monges exatamente porque pelo menos elas vão ter o que comer, assim, né? Mas no geral, assim, eu acho que é uma experiência recompensadora. Eu acho que a gente aprende muito em todos os sentidos e leva muitas coisas pra vida, porque tu tá lá pra ter uma experiência que tu sente com todo o teu ser, assim, com o teu ser físico, com o ser mental, assim, e é um período de isolamento também, que às vezes tu não fala muito, tu fica só naquela introspecção, que nem eles falam lá no mosteiro católico, que é a batalha no deserto contra o diabo, né? Porque é só tu que tá lá, tu tem que lidar com as tuas questões, né? Que nem numa meditação, né? É só tu e tu tem que lidar com todas aquelas questões que tu tem e não tem pra onde correr. Tu só tá ali, é tu. E é contigo. E esse ano eu pretendo realizar mais um retiro. E é aquela coisa, né? Quando eu tô no retiro, meu Deus, eu quero sair daqui, eu não aguento mais. Mas depois, às vezes dá uma saudade e acho que eu vou fazer mais um. Pra ter essa experiência de novo. Então, essas foram algumas palavras sobre eles. Quem quiser saber mais sobre esses 2 retiros que eu fiz no mosteiro budista e no mosteiro católico, eu escrevi livros sobre isso. Eu escrevi esse, relatando experiência no mosteiro budista, escrevi o Visitando o Bruno, sobre minha experiência no mosteiro católico, e provavelmente eu vou escrever algo também quando eu voltar desse meu 3º retiro que eu vou fazer esse ano. Então é isso aí. Até mais!